Nesse 25º domingo do tempo comum, escutamos e meditamos o Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13, que tem como tema fio condutor o uso das posses, dos bens ou do dinheiro para o benefício de outros, especialmente dos necessitados. O capítulo 16 de Lucas está dividido em 4 sessões interligadas. Os versículos de 1 a 8a, 8b a 13, depois os versículos 14 a 18 e, por fim, 19 a 31. O que nos interessa são os 2 primeiros blocos, 2 primeiras sessões. Na primeira parte delas, encontramos uma história do administrador infiel, cujo termo Senhor, de que fala o versículo 8, não é Jesus, mas um rico proprietário. O sistema de justiça proposto por esta história é amplamente atestado na época, contrário à proibição da usura no Antigo Testamento. O administrador estava autorizado a fazer contratos vinculantes em nome do seu senhor. Os juros exorbitantes sobre o azeite e o trigo, por exemplo, não estariam listados separadamente no contrato, mas seriam incluídos na soma geral dentro deste contrato. Deste modo, uma pessoa poderia ter obtido apenas 1.700 litros de azeite de oliva, mas devido às sobretaxas de 100%, teria de fazer constar 3.400 litros para posteriormente pagar. Veja o versículo 6. Não há indícios de que o administrador pudesse embolsar para si esses juros com uma comissão. A tarefa dele era ganhar dinheiro de forma usurária para o seu senhor, usando de usura, de desejo exorbitante de ganhar. O versículo 1 diz que tal homem era um senhor rico, pressupondo sua ausência nos negócios, e por isso ele coloca um administrador que dissipa seus bens. Lucas usa o termo diabalém, dividir. No versículo 2, o senhor, que é o proprietário, acredita na calúnia de alguém, que alguém lhe faz, e decide despedir seu administrador. Os versículos 3 e 4 apresentam o solilóquio de quem diz: "O que farei?", fazendo com que nós, seus leitores, tendamos a nos identificar com ele. Porém, o administrador, que é gestor por natureza, tem um pensamento resoluto. Ele quer resolver este problema. Ele põe-se a agir. O versículo 5 menciona 2 vezes devedores de seu senhor. Não há dúvidas de que ele esteja abrindo mão de sua comissão. Ele se vingará de seu senhor dispensando o lucro usurário do patrão. Certamente os devedores irão retribuir depois com generosidade, como afirma o versículo 4. O versículo 8 diz que ele é um administrador desonesto. Isto não é uma simples repetição do que está implicado nos versículos 1, 2. Mas sim uma referência à sua conduta desonesta, retratada também nos versículos 5 a 7. O termo prudência, astúcia ou esperteza, como afirma a liturgia de hoje, no grego phronimos, designa a ação prática que visa o alcance de um determinado fim, um fim por meios duvidosos, não tendo nada a ver com uma virtude no sentido amplo de dikaiosine, de justiça. Observa-se aqui que Lucas usa
de histórias exemplares do cotidiano, em vez de parábolas para prender a atenção dos leitores e inculcar neles e em nós uma lição de vida. Há nisso um certo problema. Será que Jesus estaria ensinando seus discípulos e a nós a imitar as ações injustas do administrador infiel? Tal ensinamento, na verdade, seria moralmente repugnante. A versão erudita sustenta que é a astúcia, a expertise do administrador no uso das posses que deve ser imitada, ainda mesmo que esses bens não fossem dele, por direito. Haveria, assim, pontos de vista distintos sobre a razão de Jesus ensinar tal exemplo. Um outro ponto de vista defende que o ponto de contato é a diferença. O senso de justiça, normalmente implícito no símbolo do reino, não está de acordo com a atitude do Senhor no versículo 8a. Como pode o Senhor louvar a atitude deste homem que fez um mal a ele? Que coisa interessante, ele fez um elogio. Os padrões normais de justiça estariam sendo negados no reino apresentado por Jesus? Sim, no reino de Jesus, um reino de justiça, poder, onde o amor rege todas as coisas e pessoas, os senhores e patrões não se vingam. Essa concepção do significado da história está de acordo com o mandamento de Deus, que é o amor. Jesus ensina-nos isso. Amai-vos uns aos outros, amando até mesmo os inimigos. Isto está presente em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 35, e em Mateus 5,44, com um aditivo maior ainda, orar pelos inimigos. Um aditivo exigente. A segunda parte que nos interessa também deste capítulo 16 vai do versículo 8b a 13. Aqui pode-se entender a visão dual, dialógica de Lucas sobre o dinheiro, Mamon, um deus, um ídolo, que pode seduzir e apartar os discípulos de Deus. Mas os discípulos devem usar Mamon agora para dar esmolas, como fez aquele homem com o dinheiro que era do Senhor e que foi diluído para os seus amigos, que ele fez nesta negociação. No versículo 8b diz que os filhos deste mundo, deste século, são mais prudentes. O administrador representa a resposta entusiasmada das pessoas deste século, que exibem no relacionamento mútuo e contrapõem incisivamente a resposta dos discípulos ao reino de Jesus. Dinheiro da iniquidade significa, em geral, aquilo em que depositamos nossa confiança. Ela é passageira, esta confiança. Melhor traduzido, faz parte desta era má, na qual vivemos. Os discípulos devem converter o Mamon em capital celestial, compartilhando-os com outras pessoas, particularmente as necessitadas. Se o discípulo não partilha seus bens, não pode receber em troca a realidade verdadeira do céu. Se não somos fiéis no pouco, como conseguiremos administrar a realidade maior da vida eterna? É partilhando a temporalidade que se adquire a imaterialidade espiritual.
Se ficarmos apegados ao material, que perde-se, perdemos também o espiritual. Ganhar o tesouro imaterial é obter uma posse inalienável, ninguém nos tira. Por fim, não podeis servir a Deus e a Mamon ou ao dinheiro. Significa que o discípulo de Jesus deve prestar lealdade exclusiva a Deus, ou irá sucumbir à escravidão de Mamon. E a forma de ser leal a Deus é compartilhando do dinheiro com as pessoas, com os outros, sobretudo os que necessitam. Que assim, discípulos e discípulas de Jesus, possamos fazer do dinheiro amigos para o reino de Deus, ajudar os que necessitam. Amém.